Isso tudo está intelectualizado. E é por causa disso que nós não conseguimos levar o evangelho do cérebro ao coração, porque ainda está intelectualizado, e é essa a proposta. Como conseguir vencer essas barreiras? Como o evangelho, a proposta do grupo de estudo do evangelho, vai servir para que eu passe a enxergar todo o mal dentro de mim? Como eu vou me aceitar verdadeiramente imperfeito? O que eu sinto? Por que eu preciso evoluir? Será que eu quero evoluir? Tenho todos esses conhecimentos, mas eu quero evoluir. Por quê? A gente vai entrar agora, os dialogadores. Por que eu quero evoluir? As razões que me trouxeram para a casa espírita são as mesmas que me mantêm na causa espírita? Ou até mesmo na casa, para quem é trabalhador. O que eu faço aqui hoje? O que eu quero? Estando como trabalhador espírita, eu estou ciente dessa responsabilidade maior em teoria, ou eu sinto agora essa responsabilidade clamando no íntimo do meu ser e me põe verdadeiramente à disposição de Deus e de Jesus? Essa é a proposta de Joana de Ângeles, que nós desenvolvamos, que nós tragamos todo esse conhecimento para o coração. E só tem uma forma de fazer isso, e a resposta absoluta, que não vai ser dada por nós, mas vai ser dada por Santo Agostinho, é essa. Quando Kardec sábia e genialmente pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar? Vamos fazer uma pausa aqui. Se melhorar. A pergunta número 1 foi: por que evoluir? Como fazê-lo? Como se melhorar? Então essa parte da pergunta de Kardec corresponde à pergunta número 1. Como se melhorar? Conhece-te a ti mesmo. E a segunda parte: e resistir à atração ou arrastamento ao mal. O que é o mal? É tudo aquilo que nós vivemos e não está de acordo com a lei de Deus. Logo, os conflitos familiares são o mal. Qual a melhor forma de evitar o arrastamento ao mal? Qual a melhor forma de solucionar os conflitos familiares? Conhece-te a ti mesmo. E aí, quando nós estudamos o desenrolar dessa resposta, a gente vai entendendo que existe um método por trás. É um método da repetição, que foi citado aqui, o método da disciplina, que tem uma única finalidade: criar novos condicionamentos, estabelecer novos hábitos através de novos pensamentos. É a rotina. Nós devemos desconstruir o antigo. Nós devemos desconstruir os nossos pré-conceitos, nos perguntando: o que queres que eu faça? Cada um perguntando a si próprio, de si próprio, a Deus: o que queres que eu faça? Porque eu acho que eu sei o que eu quero fazer, mas se perguntando verdadeiramente: como sentir isso? Será que o que eu faço hoje pela causa espírita é o que o Senhor quer que eu faça? Como avaliar os resultados? Como avaliar se estamos no caminho correto? Então o objetivo é trazer mais questionamentos, porque Kardec construiu o Livro dos Espíritos com perguntas. E agora eu gostaria de passar a palavra aos nossos dialogadores. Boa tarde a todos. Bom, por que evoluir? Eu ouvi praticamente todos os grupos falando que porque a lei é de evolução, a lei é de progresso, e é por isso. Gostei muito das respostas. Eu não vi ninguém dizendo aqui que quer evoluir por medo do umbral. Não quero ir para o umbral, por isso que eu quero evoluir. Ou, não, eu não quero ser degradado. Quando houver a transição planetária, eu quero ficar na Terra. Também não vi essa resposta. E também não vi dizer: eu quero evoluir porque eu quero ir para Júpiter.
Então, mas, para começar a responder por que evoluir, tem uma pergunta que não foi feita. Quem sou eu? Essa é a primeira de todas as perguntas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse planeta de provas e expiações, no momento de transição planetária que está se iniciando, onde os espíritos ainda são imperfeitos, com predominância ao mal? O que eu estou fazendo nesse planeta? Será que Jesus, como governador do orbe, se equivocou ao me liberar para mim reencarnar aqui? Os espíritos superiores que planejaram a minha encarnação, eles erraram? Eu não deveria estar aqui? Então, por que eu estou aqui? E outra, por que eu estou na casa espírita? Por que eu conheci a doutrina espírita com seus ensinamentos? Por que eu estou aqui? Ou quem me trouxe aqui? Por que razão eu fui trazido aqui? Por que razão eu tenho contato diário com os ensinamentos do Cristo? Os ensinamentos do Evangelho? Para que eu tenho contato com isso se eu já sei tudo? Eu sei tudo, eu pratico tudo. Por que isso? São perguntas, como o Diego falou, nós vamos fazer perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Os ensinamentos do Cristo, como eu sei tudo, que utilidade ele tem para mim? Nessa altura do campeonato. Então, a pergunta que tem que começar: quem sou eu? Quem sou eu? Para mim poder pensar, aí sim, evoluir. Por que eu vou evoluir? A lei é de evolução, concordo, mas eu vou evoluir por causa que a lei é evolução? E se eu não fizer nada? Eu vou evoluir de qualquer jeito? Se eu não fizer nada, eu não vou ficar estagnado. Regredir eu não vou. Mas se eu não der o passo adiante, e como fala, eu tenho que conhecer, eu tenho que me conhecer. Essa é a primeira coisa. Eu tenho que saber responder essas perguntas que eu fiz. Por que eu estou aqui? Se eu sou um missionário bom, eu sou um missionário, então cadê as minhas obras? Bom, eu não sou esse missionário, então. Eu tenho algumas coisinhas que realmente eu tenho que rever. Todos os ensinamentos do Cristo, tem uns que eu não consigo fazer ainda. Por isso que eu, na casa espírita, é martelado todos os dias que eu tenho que rever conceitos. Uma coisa que nós conversávamos esses dias: a minha forma de proceder até hoje, as minhas conquistas morais, a minha forma de agir, me trouxe até hoje aonde? Num planeta de provas e expiações, no momento de início de uma transição, onde ainda predomina o mal. Se eu não estou aqui por acidente, não foi um erro eu estar aqui, bom, eu estou aqui por um motivo. Eu não estou aqui por engano. E foi isso que eu consegui para mim até hoje. Os meus valores morais me trouxeram nisso. Se eu não mudar, eu não vou avançar. Se eu não mudar, eu vou continuar no mesmo ponto. Ninguém muda fazendo as mesmas coisas. Isso é uma lei também, como a lei de evolução. Para haver progresso, se nós estamos estagnados, é necessário mudarmos algumas atitudes. Fazermos diferente alguma coisa se a gente quer resultados diferentes. Se eu quero um mundo feliz, e o que até hoje eu fiz me conseguiu um mundo de provas e expiações, um início de um planeta de transição planetária para regeneração, isso foi as minhas conquistas até hoje, da forma que eu sou. Se eu quiser um passo adiante, eu vou ter que rever essa forma que eu sou e ver o que se coaduna com a minha meta. Eu quero evoluir para quê? Eu quero continuar em provas e expiações? Não, eu quero pelo menos chegar à regeneração. Depois um passinho de cada vez. Eu quero regeneração, eu quero mundos superiores, eu quero mundos divinos, e futuramente eu quero ser um espírito puro, para realmente conhecer Deus. É isso que eu quero. Não é porque a lei é essa. Se eu não fizer nada, a lei está ali. A lei é de evolução. Mas se eu não fizer nada, não der um passo, não mudar o que está me travando o avanço evolutivo,
Porque nós estamos aqui por comportamentos que nos estão entravando. Se nós não tivéssemos determinados comportamentos, nós já tínhamos avançado e muito. Então, o importante é tentar ver em mim o que eu estou fazendo que não deveria fazer. E o que eu posso começar a fazer desde agora, se realmente eu quero evoluir. Vou passar para o Jefferson aqui. E aí, nós partimos de um princípio que não foi assim uma decisão exclusivamente nossa, mas foi uma decisão mais em conjunto de começar o estudo aqui na casa, até por sugestão do grupo lá, para aqueles trabalhadores e estudantes que tivessem concluído o ESD 1. Então, que fosse a partir, né, do ESD 2 em diante. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quem participa do estudo precisa se dar conta que isso tudo saiu das obras básicas. Em segundo lugar, é um estudo que, com o tempo, esse questionamento, se nós adquirimos o hábito de nos fazer, ele começa a expor realmente o nosso lado imperfeito. Ou então, eu posso não aceitar esses questionamentos e não me adequar ao grupo. Então, precisa haver um certo preparo. No mínimo, um preparo teórico doutrinário, para que então se desenvolva o preparo do sentimento. Então, nós adotamos isso porque algumas realidades são nuas e cruas. Como, por exemplo, isso fomos observando e depois entramos em contato, e isso se confirma a nível de Brasil inteiro. O atendimento fraterno mais difícil de fazer é do trabalhador espírita, ou do espírita. Quanto mais ele estuda, mais difícil é o atendimento fraterno de fazer. Ou seja, quanto mais intelectualizado, não é uma crítica ao estudo, quanto mais puro e simples intelectualizado, mais difícil o atendimento fraterno. Por quê? Porque a maioria de nós, me incluo, nega ou não admite estar doente. Porque eu não tenho tanto tempo, mas tanto tempo de doutrina espírita, vão dizer que eu não aprendi nada se eu tiver com depressão. Como é que eu vou tomar remédio, por exemplo? Ou qualquer outra doença. Então, nega. Tem maiores dificuldades em receber ajuda, porque não pede ajuda. O que é isso? O intelectualismo excessivo da doutrina desenvolve. Nós podemos nos tornar orgulhosos de intelectualizar excessivamente esse conhecimento, sem o sentimento. E como o atendimento fraterno mais difícil de fazer é desse perfil de espírita, por exemplo, não é à toa que existe um hospital psiquiátrico no plano espiritual para nós, quando desencarnamos. E aí, por que precisamos ficar à parte? Porque nós temos tantos argumentos que criam um mecanismo de defesa às terapias, que são as psicoterapias, que nós poderíamos confundir a cabeça daqueles irmãos que não têm esses argumentos. Então, ala especial para os baderneiros. Então, é uma grande dificuldade. Isso é uma grande dificuldade. Por isso que são realidades que não é todo mundo que está aberto a aceitar, e isso não é uma crítica, segue aquela tendência de o tempo de cada um, né? Mas é essa a proposta, é bater forte, porque é como a mesma proposta de Sócrates, desconstruir os pré-conceitos, desconstruir as pré-concepções pura e friamente intelectualizadas e permitir com que extraiamos a essência do que nos traz aqui. Só quando nós sentimos ou sentirmos que estamos unidos pelo mais sublime ideal, talvez nós possamos nos sensibilizar também à responsabilidade de estarmos aqui. Todos nós somos voluntários da causa espírita. Nós viemos aqui, ninguém nos trouxe, viemos por conta própria. Não somos remunerados. Somos unidos pelo ideal sublime de nos tornarmos efetivamente co-criadores
do universo. Mas precisamos sentir isso. Enquanto não sentirmos, o nosso trabalho compromete o plano maior e compromete a nossa própria evolução. Boa tarde a todos. Eu confesso que eu não vou dizer a mesma coisa que o Jefferson disse, que ficou satisfeito com as respostas. Principalmente porque a parte que me tocou era como fazê-lo. E eu prestei muita atenção no grupo que estava o Paulo Henrique. Porque o Paulo Henrique, ele costuma dizer que o espírita, ele termina tudo num chavão crístico. Quando você diz como fazê-lo, o espírita, não, nós temos que se amar. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Fácil, simples assim. E aí justamente o grupo do Paulo Henrique, quando você respondeu como fazê-lo, coloca praticando a lei do amor, colocando-se no lugar do outro. Lindo. Lindo. Mas como que eu faço isso? Não, a resposta... uma maravilha a resposta, mas como é que eu faço isso? Tá. Nós vamos abrir. Aí o grupo da Marli, quando respondeu sobre como não revidar as questões familiares, como resolver as questões familiares, não revidar. Ótimo! Mas como que eu faço isso se eu ainda sinto raiva? Se quando me cutucam lá eu fico possesso, indignado, não é? Tem que domar, mas às vezes eu nem consigo isso, tá? Então, não revidar. Ótimo! Excelente! Como eu faço isso? O grupo 4 do Márcio respondeu que combatendo o egoísmo. Lindo, a gente está careca de saber isso. Mas como que eu faço isso? A gente está careca de saber tudo isso. Todos os dias nas exposições, nós que somos palestrantes, estudantes de espírito, a gente está sempre falando isso. Mas como que eu faço isso? Aí também o grupo do Márcio lá colocou, evoluir porque a lei é de progresso e faz parte das determinações divinas. Eu tenho que evoluir só por causa disso? Porque a lei é de progresso? Eu não vou responder nada, o Diego disse que é só fazer pergunta. Tá? E o grupo do Jefferson, o último lá, colocou que é o exercício do amor. Lindo, poético, né? É só exercitar o amor. Então, eu aprendi isso com o Paulo Henrique, que nós acabamos tudo num chavão crístico. E ponto. Deu, está resolvido o problema. Nós temos que se amar, nós temos que deixar de ser orgulhoso, nós temos que deixar de ser egoísta. E ponto. A gente não avança no conhecimento. Como que eu faço isso? Essa era a grande interrogação. Se todos pudessem sair com esse questionamento vivo, talvez a gente tenha ganhado, quem sabe, a encarnação, né? Porque nós também não sabemos essas respostas, porque cada um de nós busca para si próprio as suas. E quando nós buscamos respostas para os outros, nós nos colocamos em posição de desigualdade, de intolerância, de impaciência, de soberba, de orgulho, de egoísmo. Então cada um busque as suas respostas. E para a gente não continuar cutucando nas feridas, né, que nós não temos tanto direito assim, nem autoridade, nós vamos passar o vídeo do coordenador do grupo, então, do Marlon, que é psicólogo espírita também, que coordena toda essa atividade. E ele é um vídeo rápido, assim, 30 minutos, onde ele continua batendo. Então se preparem, quem quiser pegar alguma coisa para se defender, né? A gente está acostumado, porque assim, no nosso estudo, toda quinta, uma hora e meia, a gente vem toda quinta aqui buscar, cada um as suas respostas. E vai ser esse o exercício, sabe-se lá quantas existências. Mas estamos tentando buscar e tentar entender primeiro essa pergunta aí, como fazer. E o processo de autoconhecimento é transcendente, né? Não começa e termina aqui, vai, sabe-se lá quando, depende, é de cada um. Então envolvem muitos mecanismos. O como, por exemplo,
envolve o autoconhecimento. Mas como autoconhecer-se? Aí entram aqueles conceitos de psique, do ego. O que eu faço com a raiva? Não, a partir de agora não tenho mais raiva. O que vai acontecer? Vai explodir uma doença daqui a pouco. Não é verdade? Não, eu perdoo, mas aí, daqui a pouco, eu fico com aquela mágoa latente em mim, e quando eu menos espero, a depressão, o câncer. Então, isso precisa vir à tona. Os nossos conteúdos negativos precisam vir à tona para nós. Vir à tona para que nós aceitemos que somos assim, e agora eu preciso lidar com isso. Essa é a proposta. O Marlon vai falar bem melhor do que nós aqui. Um minutinho antes do Marlon, só para ter uma ideia como é primordial essa busca do autoconhecimento, para que a gente não acabe tudo, como já disse, num chavão. Às vezes a gente pensa que se conhece. Nós fizemos uma terapia de grupo, né, Diego? Sempre no final algum conta uma historinha sua, e eu vou me dar a liberdade de contar a minha última, do nosso último encontro. O meu irmão foi assaltado dia desses, e ele me contou que o cara não matou ele porque ele não revidou, entregou o que tinha e ponto. Todos sabem que eu trabalho na penitenciária. O nosso irmão assaltante caiu preso lá. E aí alguém chegou e disse: Jefferson, o cara tá aí, vamos lá dar uma conversadinha com ele. Eu olhei para ele e disse: deixa o irmão, cara, o infeliz é ele. Aí ele: pô, que evolução. Evolução nada, cara. Se eu fosse lá falar com ele, eu não me conheço, não sei se eu não ia dar uma bifa nele. Então eu preferi não ir lá. Então a gente não se conhece. A gente pensa que se conhece até passar por determinada situação, às vezes, e ver que não se conhecia. E é por isso que tem trabalhador espírita, por não se conhecer, e a gente se apavora lá no final. Mas como fulano, trabalhador dedicado na causa, dava passe, fazia isso, fazia aquilo, morrendo de câncer. Morrendo de câncer e de outras doenças, por não se conhecer. Coloca a máscara e acha que está tudo resolvido. Agora é com o... Alô, só vale lembrar que todos nós vamos desencarnar, então não precisa se envergonhar da doença que vai desencarnar. Não é esse o objetivo, né? Mas é que uma hora vai precisar ter uma doença para que a gente desencarne. Ou isso é um gravame kármico, como diz a Joana, um gravame kármico, vem de antes, ou isso foi de forma calculada construído por nós ao longo da existência. Mas não é essa a ideia, né? Cada um. Então vamos lá. Vamos lá. Autodescobrimento. O autodescobrimento, gente, o autodescobrimento é o eixo principal dos nossos estudos. E o eixo principal dos nossos estudos, por ser eixo principal, ele está estabelecido aonde? Em Kardec. Capite? E qual é a principal questão para nós? É a questão 919. Alguém lembra dela? Só disse, lembra, não? Qual o meio prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta, você já sabe. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ele diz, o sábio da antiguidade disse, né? Porque Sócrates fala dessa frase, mas ela estava grifada no templo de Delfos, né? Então a gente nem sabe quem que grifou, que foi a primeira alma que grifou aquilo ali. Conhece-te a ti mesmo. Gente, me dá vontade até de sentar para a gente conversar 2 horas sobre essa questão. Porque falar que
o meio prático mais eficaz, olha a profundidade da pergunta, o meio prático mais eficaz de se melhorar e de resistir ao mal é se conhecer. Antes de conhecer essa resposta, o que a gente diria quando uma pessoa diz: Marlon, estou sendo arrastada pelo mal, eu quero me melhorar? Reza, minha filha, reza, vai receber o passe, vai no grupo de estudo. E a resposta que os espíritos dão a Kardec é: se conheça. Eu não estou falando nada contrário ao movimento espírita. Talvez contrário à interpretação que nós fizemos de alguns conceitos no movimento espírita. Mas isso aqui é Kardec dizendo: se conheça. E quem faz o complemento da resposta, que eu não sei se é quem fez a primeira, é um dos espíritos mais importantes em toda a codificação, que é Santo Agostinho. Conhecer é a forma de não ser arrastado pelo mal. Olha que difícil entender isso. Porque a gente acha que para não ser arrastado pelo mal, a gente tem que se acabar fazendo caridade, a gente tem que se acabar rezando, a gente tem que se acabar estudando, a gente tem que se acabar fazendo um monte de coisas. E a resposta é muito mais simples: se conhecer. Porque se eu não me conheço, eu vou fazer uma caridade extremamente egocêntrica. Eu vou fazer a caridade para as pessoas verem que eu faço, eu vou dizer que eu não quero que as pessoas vejam, mas sempre vou deixar um rabinho lá atrás para as pessoas verem que eu fiz. Se eu não me conheço, eu consigo segurar o mal até aqui, mas projeto todo o mal no meu marido, projeto todo o mal na minha esposa, projeto todo o mal nas pessoas que estão à minha volta, no patrão, e aí são aquelas pessoas que vão dizer: é porque o meu marido, é porque a minha esposa, é porque o meu patrão, aí troca de marido. Mas olha, aquele, agora eu vejo que ele era bom, porque esse daquele meu patrão, e aí troca, vai trocando, porque o mal está sempre fora. E ela sempre vai responder agressivamente ao mal que está fora, porque não consegue entender a agressividade que está dentro de si. O contato com Deus, quando nós não nos conhecemos, é vazio, porque a gente faz um contato lindo: ó Senhor! Grita, e tem que gritar muito alto, porque não consegue entender que Ele está dentro de si. Conversa com Deus fazendo barganha: meu Pai, se me der isso, eu vou fazer aquilo. Mas Deus está dentro da gente, não dá para enganar, não dá para fazer barganha. Então, se a gente não se conhecer, todo o processo de estudo fica mera intelectualização superficial. Toda a caridade fica como forma de promoção pessoal. Toda a oração vira uma oração para o mundo que não tem ressonância interna. Todo o evangelho se torna vazio e um discurso para olhar a trave, o cisco no olho do outro, sem conseguir enxergar a trave no seu próprio olho. E aí nós nos tornamos grandes dominadores do evangelho para falar da vida alheia. Ó, fulana devia de estar aqui, porque esta é para ela. Teve uma vez que eu terminei uma palestra sobre orgulho, e veio uma alma que eu prefiro chamar de alma penada, porque eu não sei outro conceito que essa pessoa. Ela disse: Marlon, agora eu entendi por que eu vim nessa palestra. Acho que ela estava relutando. Eu entendi por que eu vim nessa palestra. Eu já entendo essa coisa, mas o meu marido, eu vim aqui para levar esse conteúdo para ele, para falar do orgulho para ele. Não é alma penada? Coitado do marido que tem que conviver com essa mulher. E ela acha que ela é maravilhosa, ela acha que ela está ajudando ele num egocentrismo sem tamanho. Porque é extremamente orgulhosa, todos nós somos orgulhosos, mas aquela é um pouco mais. Porque da palestra inteira, num ambiente tão equilibrado como um centro espírita, ela não conseguir se enxergar, é muito desequilíbrio para mim. Então, veja que ela pode ter domínio de todo o conhecimento evangélico, só vai servir para falar do coitado do marido. Eu queria conhecer esse marido, saber se ele é tão orgulhoso mesmo. Ou se é porque às vezes ele fala não para ela, e como ele é egocêntrico, ela diz: ah, seu orgulhoso, você não aceita o que eu falo, mas porque é extremamente dominadora. Então, enquanto nós não nos conhecermos, o evangelho fica vazio. A gente entende a parte do livro dos Espíritos para o mundo lá fora. A gente entende para falar das catástrofes: merecia esse pessoal de Santa Maria, olha, um resgate. Teve um livro lá do Bezerra de Santa Maria, acho que era bem aquele resgate daquela gente que matou não sei quem, mas não consegue identificar as catástrofes na sua vida. Entendem? Todo o processo de transformação, ele passa primeiro pelo autoconhecimento.
É claro que daí eu vou rezar, mas eu vou rezar me conhecendo e sabendo do Deus interno que existe dentro de mim. Eu vou fazer a caridade, mas depois que eu entendo que eu estou fazendo a caridade não é para ninguém. É porque eu sou o favelado emocional que precisa daquelas pessoas para se sentir importantes. E não porque eu estou dando para aquelas pessoas que são pequenas, que são poucas. Eu vou fazer oração e eu não consigo levantar a cabeça, porque eu tenho vergonha frente à minha pequenez. E como Chico Xavier, eu me ajoelho para dizer, meu Deus, hoje eu estou mais um dia aqui. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente não se conhecer. A gente não consegue fazer uma palestra profunda que toque o coração das pessoas se a gente não conhecer e saber que a gente não está dando conta daquilo e a gente está compartilhando para ver se todo mundo junto consegue, mas que nós estamos todos iguais. A gente só consegue entender o Evangelho e a proposta de Jesus se conhecendo. Porque senão a gente fica falando do filho pródigo, aquele lá é filho pródigo, aquele é filho pródigo, e não consegue entender a nossa prodigalidade quando nos afastamos de Deus e estamos tentando o retorno depois de chafurdar-se na matéria ignorante. O autodescobrimento é o passo mais importante da nossa transformação moral. Porque o mal não está fora de nós. O mal está dentro, e é só quando eu consigo contatá-lo dentro de mim é que eu consigo mantê-lo sob controle. É só quando eu consigo aceitar o meu orgulho que eu mantenho ele sob controle. Porque reconhece-se, vocês devem lembrar desse texto, verdadeiro espírita, pelo esforço que fazem domar suas más tendências, pela transformação moral, é claro, porque você não pode ser a mesma pessoa antes e depois de conhecer o Espiritismo, mas pelo esforço em domar suas más tendências. Kardec não diz por conseguir domar, ele não diz por já ter domado, ele não diz por não ter más tendências, pelo esforço. Então o autodescobrimento permite nós entendermos que eu não estou suplantando as minhas deficiências e adquirindo virtudes. Eu estou num processo de domar as más tendências. Eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou invejoso e eu consigo manter essas coisas sob controle. Esse é o nível que nos é possível chegar. O dia que algum de nós diz, eu já não sou mais orgulhoso, é mais do que todos que estão ali presentes. Eu já não sou mais egoísta, meu Pai do céu, ao auge de achar que está acima dos outros. Eu sou orgulhoso. Mas eu consigo manter o meu orgulho sob controle. Só que para eu mantê-lo sob controle, eu tenho que lembrar todo dia dele. Eu tenho que lembrar todo dia da minha postura imponente de querer passar por cima de todo mundo, para na hora que ela surge eu parar e dizer, opa, Marlon, surgiu a vontade, mas vamos manter sob controle. Nós não estamos na fase de aquisição das grandes virtudes. Na linha da evolução, acho que eu trouxe isso aqui para vocês. Gente, na linha da evolução, entre todos os mundos, nós temos os mundos primitivos, de provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. Nossa, essa imagem está ruim, né? Porque é vermelho aquele ali, mas está verde. Nós estamos aqui, passando da prova e expiação para a regeneração. Quem que já tem o cartãozinho que vai passar? Alguém já tem aqui? Não, então está todo mundo na prova e expiação ainda. Nos mundos de provas e expiações, há predomínio do mal. Então dentro de você é predomínio do mal. Senão Deus errou de te colocar na terra. Mas eu vim para ajudar minha família. Será que tá? Eu vim para ajudar minha família. Eu vim porque eu sinto que eu vim fazer palestra para as pessoas. Gente, esse, olha, vai desencarnar e é compulsório já. Não vai nem para o prova e expiação piorzinho, vai para o primitivo. Daí lá ele vai ajudar um monte de gente, claro que vai, né? Então presta atenção, nós estamos no mundo de provas e expiações. O mal ainda predomina dentro de nós. Mas a diferença de Chico Xavier, onde o mal também predomina dentro dele, é que ele conseguia manter o mal sob controle. Nós não estamos na fase da aniquilação do mal. Me mostra nesses mundos aonde que não existe nada do mal. No final da caminhada, aonde a gente vive a integração perfeita com Deus. E aquilo que a gente chama de mal, a gente vai descobrir que não é talvez o mal. Só lá no final da caminhada, nós estamos aqui,
no meinho, nós estamos antes do meio, nós somos muito mais primitivos do que regenerados, porque nos mundos regenerados eles ainda dizem, olha, se não andar na linha, volta para a prova e expiação. Vocês já leram isso lá no Evangelho? Não andou na linha, volta para a prova e expiação. Então, nós estamos neste lugar aqui, saindo dos mundos de provas e expiações, indo para os mundos de regeneração, onde na regeneração ainda tem a presença do mal. E a gente quer adquirir grandes virtudes. Olha que arrogância. Conseguem perceber a arrogância? Se a gente fizer uma organização aqui pensando nos mundos primitivos, lá, educação infantil, prézinho, não lembro como que é o termo, agora você citou um que é prézinho, maternal, aquelas coisas que a gente fez. Apesar de ter um monte de gente que não era prézinho ainda, né? Nem tinha escola antes dos 7 anos. Um monte de gente... Mas lá, prézinho, essas coisas de educação infantil. E pensando nos mundos celestes, enquanto final da graduação, se a gente fizesse essas contas, as provas e expiações estavam lá na 3ª, 4ª série. Então somos nós, eu quero ser psicólogo. E aí eu estou na 3ª, 4ª série querendo ser psicólogo. Não é incabível? Meu bem, você está na 3ª, na 4ª série. Tem muito chão ainda pela frente. Você vai fazer a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. Você tem o 2º grau. Você vai fazer vestibular para depois ver se você entra na faculdade para depois sair. É mais fácil entrar do que sair. E somos nós exigindo um conhecimento não, porque conhecimento não. Somos nós exigindo uma postura da qual é incabível, exigindo uma atitude angelical da qual não comporta. E quanto mais eu me obrigo a manter o angelical, mais dentro de mim cresce o demoníaco. Quanto mais a puritana alimenta dentro de si o comportamento assexuado, mais desejo sexual cresce, porque o inconsciente responde a isso. Quanto mais bonzinho e bem querido eu quero ser, mais eu deslizo, mais eu magoo as pessoas, mais eu ofendo sem querer. Consegue entender isso? Porque o lugar que nós estamos não é o lugar da aquisição das grandes virtudes. O lugar que nós estamos é o lugar da consciência do mal que existe dentro de nós, para que ele possa estar sob controle. Um cachorro, por mais selvagem que seja, se eu deixar ele aqui do meu lado, com a coleira segurando no enforcador, ele não vai fazer mal para ninguém. Mas se ele estiver lá atrás, a hora que eu menos presto atenção, ele veio à frente e tomou. E aí faz um estraçalho. Então, a gente pode usar essa representação desse cachorro enquanto o mal, e que ele precisa estar aqui, do meu lado, junto, consciente, para que ele esteja sob controle e não saia devastando as pessoas por aí. Este é o momento de evolução no qual nós nos encontramos. Não sou eu que estou falando. Se vocês lerem o Evangelho, naquela parte que fala dos mundos habitados, e se vocês lerem o Livro dos Espíritos, quando fala das escalas, vocês estão vendo ali Kardec abordando qual é o nível de evolução que nós nos encontramos. Vocês acham que eu estou sendo muito grosso? Olha o que Kardec diz. Mas há, mensagem de Santo Agostinho, mas há nestes mundos, nos de regeneração, o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Ele ainda está imperando. Não perdeu completamente o império. Ainda impera, porque se não andar na linha, volta. Precisa ainda manter sob controle. Não avançar e recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar aos mundos de expiação, onde esperam novas e mais terríveis provas. A Marlon falou que a gente tem que aceitar o mal dentro da gente. Eu sou assim mesmo então, e que a minha família me suporte. Nós não estamos falando de ser coniventes. Tem uma diferença muito grande em querer que aquilo não exista dentro da gente e ser conivente com aquilo. Nós temos que estar aqui no meio. Eu sei que existe, eu não sou conivente, eu não vou deixar que isso aconteça à torta e à direita e eu vou manter sob controle. Dá para vocês entenderem? Pelo amor de Deus, vocês precisam entender isso. Alguém não entendeu? Este lugar no meio que não é nem a conivência com os nossos defeitos, eu sou assim e tudo bem, e nem o impor-se um comportamento do qual nós não conseguimos atingir. Conseguem perceber esse lugar do meio? Está certo? É bom, né? Porque agora a gente engrossa, daí vocês vão no café, adoçam um pouco, para depois voltar.
Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por tornar-se consciente de sua escuridão. Olha, que profundo! Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. Somos nós estudando. Porque os espíritos, não sei o que, porque fica só naquela teoria, sem conseguir ter contato interno. Eu vejo alguns grupos de evangelho que me dá tanta tristeza, porque fazem um grupo de evangelho tão teorizado, que perde a essência do evangelho. Então, a gente usa do conhecimento para fazer o contato interno. Não pode ficar só lá. Conhecereis a verdade vos libertará, isso que diz Jesus. Então, para nos libertarmos de nós mesmos, nós precisamos conhecer essa verdade. Dá para entender a relação do autoconhecimento? Está em Joana, mas antes de estar em Joana, está em Kardec. Antes de estar em Kardec, Jesus já havia anunciado essa proposta. O que a psicologia vai fazer é nos ajudar no autodescobrimento, mas ele já está traçado desde os tempos de Jesus, ou melhor, antes de Jesus. Já estava traçado para a humanidade. E a psicologia não vem dar um rumo novo. A psicologia vai dizer como fazer. Dá para entender? Então, para a gente terminar aqui, nós vamos fazer um exercício. Um exercício a partir da questão. A continuidade, na 919A, Santo Agostinho diz assim: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, juntando lá o progresso intelectual e moral, é o progresso individual. O conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Eu preciso saber responder a uma pergunta. Qual é essa pergunta? Quem sou? Então, nós vamos fazer um exercício bem rapidinho. Pegue a sua anotação. Quem tiver papel para anotar. Quem não tiver, não tem problema. Tenta sentar bem confortável. Quanto mais a gente desapega do material, quanto mais a gente relaxa, mais profunda é a viagem interior. Então tenta ir relaxando e vai perguntando para você mesmo: quem sou eu? Não pergunta uma vez só. Pergunta várias vezes: quem sou eu? Vá se perguntando até que surja alguma resposta. Anota. Se surgir outra resposta, anota. Nós não somos uma coisa só. Nós somos múltiplos. Então, pensa: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E busque cada vez mais profundo essa resposta, porque ela é que vai te trazer a libertação, ela é que vai te ajudar a não ser arrastado pelo mal, ela é que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, ela que vai te conduzir à luz. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Conseguiu algumas respostas e que estiver confortável vai abrindo os olhos para que eu tenha uma noção de quem já fez. Quem sou eu? Muito bem, então
Vá retomando, registre. Sempre que você volta de uma visualização, tenta registrar de alguma forma. Se não puder registrar, deixar vivo na mente, porque a visualização é um dos recursos que a gente tem de acesso ao inconsciente. E o inconsciente, ele dá aquela amostra, ele espera a consciência silenciar, ele joga a informação, mas se você não conseguir apreender, quando você vê, ela se esvai como a areia que vai se esvaindo nas suas mãos. Igual um sonho que a gente tem, dependendo do dia, a gente vai esquecendo do sonho. Então, sempre que possível, que tiver um insight, que você vê que o inconsciente aproveitou essa brecha, seja uma visualização, uma meditação, alguma coisa, faz o registro. Tenta fazer o registro e a gente vai trabalhar com muitos registros até o final do encontro. Dependendo do nível dos registros, vocês vão receber um certificado ou não. Me diz algumas respostas de quem sou eu. Eu senti o drama de vocês. Um ser a caminho da luz. Uma criança agressiva. Alguém que hoje eu já gosto. Não ouvi. Apressado. Eu vou não olhando para vocês para não constranger. Diz lá. Uma criança grande. Eu não sou mais o centro, mas a periferia. Vou ter que olhar então. Um ser em construção. Um ser em construção. Mas antes dele dizer que legal. Um ser em construção. Tem uma imagem. Uma imagem, mas fala que imagem? Eu e meu corpinho boiando num lago. O corpo boiando num Eu lago. boiando num lago, olhando pro céu. Afogou ou não afogou? Ah, porque se afoga, entrou no inconsciente. Então estamos sob controle. Tá. Então, queria um pouco dessas respostas para situar vocês assim. Não dá para a gente qualificar, não tem uma teoria que eu possa explicitar isso, mas eu queria falar de algumas classificações que a gente faz, de qual é a classificação que a gente vai se apegar, no quem sou eu, para que essa pergunta continue dentro de vocês até o final. A resposta mais importante que eu queria era não ser. Tá? Mas esses em construção, todas essas coisas que a gente está falando, está indo bem, porque estamos no caminho, né? Se eu definir, fechou. Então, mesmo que eu definir, ótimo. Então, aquela parte eu já defini. Como falar uma criança, isso e aquilo, ótimo. Mas essa é uma parte dentro de mim. Eu não sou só aquilo, tá? Então, vamos tentar abrir. Mesmo que venha uma imagem forte da raivosa, ou da apressada, disso ou daquilo, tá. Mas essa é uma parte. Eu não sou só aquilo. Eu sou aquilo e sou um pouco mais ou muito mais do que aquilo. Fica claro isso para vocês? Para quem chegou numa ideia, fica claro de que eu sou aquilo, mas também sou mais. Porque o nosso encontro, todos os nossos encontros, cada encontro a gente vai trazendo um pouco mais do que nós somos. Entende? Todos os nossos encontros ao longo destes 8, ainda que 7 que nós temos, vão ser para ir respondendo isso. Se eu fechar em um, acabou. Então nós somos muito mais coisas. Lembra de Sócrates dizendo, eu sei que nada sei. E aí o pessoal ficou revoltadíssimo com ele, né? Eles perguntaram se ele era mais inteligente do que todos ali, ele disse, eu sou. Porque eu sou o único que sabe que nada sabe. Né? Então, dentro dessa perspectiva, eu queria dizer para vocês que existem algumas classificações que a gente chega que são classificações genéricas. A que o espírita mais gosta, espírito imortal. Eu sou um espírito imortal. Somos espírito imortal? Somos. Mas todos nós somos, então isso não nos diferencia. Eu não posso esquecer que eu sou espírito imortal, mas não pode ficar só nessa classificação. Existem classificações que são sociais. Eu sou psicólogo, eu sou o Marlon, eu sou filho da minha mãe, eu sou filho do meu pai, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso me define enquanto quem eu sou? Define, gente. Ou eu sou o Marlon, não estou me definindo, aí vocês não sabem que eu sou o Marlon, quando eu chegar e falar eu sou o Marlon. E Marlon Riquidal, acho que tem um só nesse mundo, só eu. Então, tem uns que tem um monte, né? Se disser o próprio nome já não dá para garantir, né? Eu sou José Carlos dos Santos. Maria, né? Meu tio tinha esse nome, um monte.
Então, às vezes, nem o nome dá para classificar, mas o meu nome me define, a minha profissão me define, mas eu sou só isso? Não. Porque se eu acho que eu sou psicólogo, o dia que eu aposentar, eu me mato. Porque eu deixei de ser aquilo que eu sou, então eu não sou nada. Se eu acho que eu sou a mãe dos meus filhos, quando eles morrem, a minha vida acaba. Porque eu era a mãe dos meus filhos e agora eu não tenho filhos, então acabou a minha vida. Eu sou a mãe dos meus filhos, eu sou psicólogo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, mas eu não sou só isso. Entendem? E podem ter muitas outras formas de classificar. Mas uma das formas importantes de classificar é como eu funciono. Que daí tem a ver com algumas coisas que vocês falaram também do eu sou agressiva. Na hora que as pessoas me impõem, eu não aceito. Na hora que as pessoas me submetem, eu sou submissa. Eu sou uma pessoa explosiva neste momento. Eu sou uma pessoa frágil nessa e nessa circunstância. Eu sou uma pessoa forte nessa e nessa circunstância. Nós estamos falando da forma de funcionamento. E isso é o que eu queria que vocês mais aprendessem ao longo do curso. Essa resposta de quem eu sou, o Espiritismo nos dá, de que somos todos espíritos reencarnados, com um passado comprometido em destino à perfeição. Perfeito. Mas dentro deste momento eu estou funcionando de um jeito. E a gente tanto se classifica assim que a gente diz fulano já não é mais o mesmo. Eu já não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos. Por quê? Porque eu fui mudando a minha forma de funcionar. Eu fui mudando a minha forma de reagir, eu fui mudando a minha forma de ver. Antes eu me achava uma porcaria, agora eu me acho uma grande porcaria. Ou antes eu me achava uma grande porcaria, agora eu vejo que eu sou uma porcaria, mas que tem utilidade em alguns momentos. Eu vou entendendo o meu funcionamento. Esta é a parte, eu não estou dizendo que está errado, está tudo certo do que vocês fizeram porque é legítimo. Mas além destas coisas, eu quero que vocês atentem na pergunta quem eu sou para como eu funciono. Que sentidos que eu atribuo a mim, que atribuo ao mundo e como eu me relaciono comigo mesmo e com o mundo. Isso é essencial que vocês tenham em mente ao longo de todo o nosso curso. Isso é autodescobrimento dentro dessa dimensão. 2 slides, só para a gente terminar. O grande desafio contemporâneo para o homem é esse autodescobrimento. Essa frase eu brinco que é uma frase maravilhosa sobre autodescobrimento que está no Homem Integral. E a melhor definição do autodescobrimento está no Homem Integral. E se eu não me engano, a melhor definição do Homem Integral está no autodescobrimento, que ela vai dizer do Homem Integral, do Espírito, do Espírito e outro físico. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente, olha o que Joana de Anjos diz, dentro do autodescobrimento, é principal compreender a sua realidade emocional. Então, realidade emocional é isso, como que eu respondo, como que eu ajo, como que eu reajo, o que eu faço, o que eu penso, como que eu interajo comigo e com o mundo, das suas aspirações legítimas e das reações diante das ocorrências do cotidiano. Isso é muito importante em termos do nosso descobrimento. Como que eu reajo às ocorrências do cotidiano, quais são os meus desejos, as minhas aspirações, como é a minha realidade emocional. Fica claro isso para vocês? Que é uma definição enorme. Ao final do curso, quando nós fizermos a pergunta quem sou eu, vocês vão fazer um texto enorme, porque eu sou todas essas coisas. Do lado de cá, termina por aqui. Agora, a gente devolve o microfone para dúvidas, sugestões, questionamentos, revoltas, desabafos, críticas. Só levantar a mão.